Mais um dia de entrevista aqui no RF News com o candidato ao cargo de prefeito de Limeira. Hoje recebemos Murilo Berbet Avigo Félix. Nas urnas estará como Murilo Félix. O candidato tem 32 anos, nasceu em Limeira, é empresário. Murilo é candidato pela coligação A Mudança que Limeira Precisa, dos partidos Podemos, Avante, PDT e PSL. No histórico político, Murilo foi candidato a prefeito de Limeira em 2016, primeiro suplente de deputado estadual do Podemos. Vamos para as regras da sabatina. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar. 1 minuto e meio para responder às questões, que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Ao meu lado, mais uma vez nessa noite para a sabatina, o coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite, candidato, mais uma vez. Esse desejo ele vai se estender até o fim do período de eleições. Nós desejamos um excelente trabalho e conhecer de fato as propostas do candidato que vão governar a cidade nos próximos 4 anos. Boa noite, Murilo. Vamos iniciar nesse momento e já peço para que você faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso. Boa noite a todos os limeirenses que acompanham aqui a Rede Família. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço ao espaço que nos foi cedido. É importante para que a população possa ouvir as nossas propostas. E eu aqui me apresento mais uma vez como candidato. Já faz alguns anos que eu venho me preparando justamente para essa função, porque eu tenho certeza que o nosso plano de governo, as lideranças que estão comigo, as autoridades pelas quais eu já converso e tenho ouvido, e as pessoas que eu faço muitas reuniões em Limeira, com famílias, funcionários públicos, colaboradores, empresários, esse grupo está unido para poder pensar o futuro da nossa cidade. Hoje eu sou pai de família, tenho 2 filhas, que é a Luísa e a Laura, tenho a minha esposa, a Luciana. E hoje, como pai, como esposo, como filho que nasceu aqui em Limeira, eu tenho essa responsabilidade. Eu sei o que eu posso fazer por essa cidade de Limeira. E nós vamos fazer esse investimento, esse trabalho. Vamos trabalhar para que Limeira volte a crescer, para que Limeira entre nos trilhos do desenvolvimento, gerando empregos. A prefeitura vai estar ativa junto com a população. Vamos melhorar também na área da saúde. É preciso conhecimento e ação. E essa vontade eu tenho de fazer mais por Limeira. Dando sequência, então, nessa sabatina, Gustavo Nolasco inicia a entrevista com a primeira pergunta. E o Murilo terá 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, candidato, mais uma vez. Eu gostaria de falar com o senhor sobre corrupção. No seu plano de governo temos lá um tópico pequeno com o enunciado transparência como regra. Então eu gostaria de partir desse pressuposto para avançarmos no tema. O senhor e vários membros da sua família foram presos em 2011 por improbidade administrativa, gerada por enriquecimento ilícito na compra de imóveis. Essa acusação é do Ministério Público e a Justiça condenou todos vocês em primeira instância. Para atualizar o eleitor, o julgamento em segunda instância tem sido adiado ao longo de todo esse ano por inúmeros motivos. Mas vamos deixar de lado os termos jurídicos e aproximar esse assunto de quem vai às urnas. Uma boa forma de fazer isso é por meio de ditados populares. Por exemplo, é possível que diante desse cenário que descrevi, o eleitor indeciso pense: o fruto não cai longe da árvore. E então pode surgir um receio natural de que as práticas levantadas pelo Ministério Público na gestão do seu pai se repitam. Mas eu gostaria, de fato, que o senhor comentasse outro ditado que, infelizmente, a justiça brasileira comprova de muitas formas. O que o senhor pensa sobre o tipo de político conhecido como rouba, mas faz? Primeira coisa é o seguinte, eu acho importante nós falarmos da justiça. Então, no caso da prisão, eu fui solto, o inquérito que foi feito pela prisão ele foi arquivado. Eu, inclusive, entrei com uma ação indenizatória contra o Estado e eu fui indenizado por isso. Então, mesmo a justiça, naquele quesito em qual eu fui acusado, eu fui inocentado. E é importante que isso seja, de fato, esclarecido para as pessoas. Outra coisa importante, esse ditado que você mencionou, quem rouba faz, isso não é verdade. Quem rouba não faz. Porque naquele governo, com 250 milhões, foi duplicado o anel viário, foi feito o SAMU, a Policlínica, o AME e tantas obras na cidade.
mas eu gosto de pensar aqui na frente, porque eu não acho justo que venha tratar esse assunto comigo agora, nesse momento, em um momento em que eu sou o Murilo Félix e eu não sou o Silvio Félix. O meu pai tem os defeitos dele e eu tenho os meus, e eu amo ele como pai, mas aqui eu quero tratar de proposituras, e é por isso e por essa razão que eu coloquei no meu plano de governo. Eu estou enfrentando esse assunto indo para frente, porque eu tenho certeza que o nosso plano de governo vai trazer Limeira de volta e mais além no crescimento. Eu aqui respeito as famílias limeirenses e eu tenho certeza de que com esse recurso que a Prefeitura tem, dá para fazer mais. Vamos implementar a Prefeitura 4.0, onde nós teremos um sistema totalmente informatizado para que fiscalize e não aconteça corrupção em Limeira de forma nenhuma. Bom, o Gustavo tem direito à réplica agora e Murilo, mais 1 minuto de resposta. Antes de a gente seguir, candidato, eu quero deixar claro que foi acertado com as assessorias e também com os candidatos que os temas abordados aqui fariam jus ao plano de governo, mas fariam jus também à vida pública desses candidatos. O senhor aceitou essas regras e por isso essa pergunta foi feita. Avançando no plano de governo, eu gostaria de falar sobre obras. O senhor promete duplicar a rodovia Limeira-Corderópolis e um estudo para a construção de um viaduto no acesso ao bairro Secap. Eu gostaria de saber de onde virá esse dinheiro também e qual prazo o senhor daria para a realização dessas obras. Olha, recurso tem. A Prefeitura hoje tem mais de 1,2 bilhão de recursos. O que falta realmente é coragem, conhecimento e ação. Isso nós vamos fazer. Então, existem vários bancos de fomento, nós podemos também procurar recursos no governo federal e no governo do estado, mas da minha parte, eu como empresário, que assumi os negócios da minha família, e ali eu aprendi a lidar com pessoas, a lidar com situações. A nossa empresa cresceu depois que eu assumi, isso 2014 em diante, e aquele conhecimento, o que eu aprendi nas universidades que eu estudei fora do país, o que eu aprendi aqui no país, e o que eu aprendi também com muitos limeirenses que me ensinaram aqui. Eu sei que o que falta é conhecimento e vontade. Hoje paga-se muito. O que gasta hoje de capinação e roçada na cidade, o que gasta hoje com gêneros alimentícios, o custo duplicou, foi mais de 20% e a inflação não aumentou nesse período. É revisar os contratos, fiscalizar as empresas e fazer boa gestão. Eu faço a pergunta agora, Murilo. Saber elogiar é algo importante na nossa vida. Afinal, o mundo está cheio de pessoas que só reclamam e criticam. Gostaria que citasse, então, algo bom que o governo atual fez. Acredito que tem acompanhado aí nos últimos 4 anos. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes de um governo, de um prefeito, é ele continuar o trabalho em que o prefeito anterior fez. Então aqui nós tivemos excelentes prefeitos de Limeira que iniciaram um trabalho e o outro prefeito continuou esse trabalho. O problema da cidade hoje é que muito que foi iniciado pelos prefeitos anteriores não foi continuado. Então a escola do Morada das Acácias até agora nós não vimos nada. Nós temos muitos problemas, a escola do Village, que foi uma escola que demorou para ser aberta, mas foi aberta só agora. O que eu posso dizer a vocês é que pelo recurso que a prefeitura tem, o momento em que nós estamos passando, poderia ter sido feito muito mais. Hoje, Limeira está nos noticiários pelo problema das multas, que foi denunciado em janeiro, pelo problema da pandemia, sendo que a cidade teve menos respiradores do que outras cidades com uma população menor, como por exemplo São Carlos. O que falta mesmo é saber fazer gestão. É difícil fazer uma avaliação da cidade hoje de forma positiva, sendo que o que eu tenho visto realmente é uma cidade parada. Não consigo ver multinacionais que investem aqui e o que falta realmente é a prefeitura ser o órgão motor, ir atrás dessas multinacionais, das empresas, ajudar os empresários que estão aqui e pedem ajuda da prefeitura. A prefeitura, nesse momento de pandemia, poderia adiar o pagamento de IPTU para poder ajudar esses comerciantes e pessoas para que a economia possa rodar na cidade. Bom, em seu plano de governo, ele é bastante extenso e fala de obras e mais obras, como a construção de um rodoanel, uma proposta bastante ousada e que exige bastante dinheiro. Você consegue desenhar onde seria esse rodoanel? Eu fiquei até curiosa para saber. E de onde viria o recurso? Olha, eu agradeço a sua curiosidade e o espaço. Ali eu escrevi que é viabilizar o início do rodoanel, assim como o viaduto do Secap. Nada na gestão pública se faz sozinho. Então, quando um prefeito começa um projeto, o outro precisa continuar. Quando começou a construção da escola no Jardim Lagoa Nova, os 2 prefeitos que vieram depois deveriam ter continuado.
O próprio governo do estado pediu que a prefeitura devolvesse o recurso, porque o que um gestor começou, o outro não continuou. A Unicamp, que foi instalada em Limeira, não foi só um prefeito, foram 3 prefeitos. Um comprou a área, o outro fez a regularização e depois o outro prefeito foi lá e inaugurou o prédio e resolveu para que a Unicamp, e conseguiu tratar para que a Unicamp viesse. O Rodoanel é o início de um projeto, é uma visão, porque nós temos certeza que assim como Limeira tinha 150 mil habitantes há alguns anos e hoje tem 300, ela vai crescer mais, justamente pelo polo em que ela está, entre a rodovia Anguera, Bandeirantes e a Washington Luiz. É o início de um projeto e o governo do estado vai nos apoiar quando nós fizermos esse projeto. Tempo esgotado, Murilo, e vamos seguir agora com o sorteio das perguntas da população. São 2 no total e o Gustavo Nolasco fará o sorteio nesse momento. Você terá 1 minuto e 30 segundos para a resposta de cada uma delas. Importante relembrar a regra aqui: se a gente sortear o mesmo tema 2 vezes, essa pergunta será descartada e depois ela vai ser inserida de novo à urna, tá? Vamos ver então, mexer aqui a urna e saber junto com você de casa sobre o que é essa pergunta. É sobre defesa animal. E quem fez essa pergunta é a Roseli de Fátima Patrício Provinciato. Ela é diretora escolar e mora na Vila Anitta. Vamos conhecer então a pergunta sobre defesa animal da Roseli. Eu me chamo Roseli Provinciato, sou moradora da Vila Anitta. E eu gostaria de saber quais são as propostas para os animais abandonados. Eu sou apaixonada por eles e eu já recolhi mais de 20 animais. Murilo, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, muito obrigado pela pergunta. Nosso projeto é a construção de um hospital veterinário público. Inclusive, esse hospital fará convênio com clínicas veterinárias particulares, porque há muitos veterinários aqui em Limeira que precisam ser valorizados, uma categoria importantíssima na vida dos animais e das pessoas também. E esse recurso não virá da saúde, esse recurso há um fundo nacional para isso e a prefeitura consegue disponibilizar recursos de outras áreas para que possa investir na saúde animal. E aí a prefeitura será quem irá atrás desses animais, fazendo castração, vermifugação, fazendo cirurgias quando necessário. Olha quantas ONGs nós temos aqui em Limeira, quantas protetoras que resgatam animais todos os dias e o custo para poder salvar esses animais é muito caro, mas para o poder público não é. Por isso que nós vamos ajudar esses protetores de animais, essas ONGs, porque quando se cuida da saúde do animal, também se trata da saúde da pessoa humana. A doença dos animais que se transfere para as pessoas e hoje, cada vez mais, os animais estão envolvidos na vida das pessoas. Os animais hoje são membros da própria família e cada vez mais a prefeitura tem que entender isso e nós vamos fazer. Inclusive fazendo castração dos animais de rua para que se possa controlar o crescimento desses animais e tratando e resgatando aqueles que estão na rua, auxiliando inclusive as ONGs de Limeira. Agora mais um sorteio de pergunta. Gustavo Nolasco para nesse momento. Vamos mexer aqui as perguntas e vamos conhecer qual que é o tema. Tá aqui, ó. Ok? Vamos abrir junto. A pergunta é sobre transporte. E quem fez é a Júlia Fonseca Batti. Ela é estudante do Jardim Aquários. Vamos conhecer então a pergunta sobre transporte da Júlia. Oi, meu nome é Júlia, moro no Jardim Aquários e quero saber qual é a sua proposta para a mobilidade urbana. Murilo, 1 minuto e meio para a resposta a partir de agora. Júlia, obrigado pela pergunta. O transporte coletivo em Limeira precisa ser mais informatizado. Hoje não dá mais para as pessoas pegarem fila para poder comprar o cartão passe. Tem que ter um aplicativo onde ali mesmo a pessoa consegue comprar o seu passe. Ali mesmo ela consegue saber aonde os ônibus vão, quais são as linhas de ônibus. É preciso também que haja mais linhas expressas. Eu conversei com tantas pessoas que moram no Cortês, no Quil, no Degan, no Belinho Almeto, Nossa Senhora das Dores, em outros cantos da cidade. E às vezes, pela redução de linhas, elas precisam ir até o centro, pegar outra linha para depois ir para a Santa Casa. Isso não dá mais, é preciso mais linhas, linhas expressas e a prefeitura precisa também fazer um novo plano de mobilidade, criando mais vias para que todos possam andar não só no anel viário, mas outras áreas da cidade, inclusive com a construção e viabilização de outros viadutos e também de outras áreas da cidade. Outra coisa importante, tem que parar com tapa-buraco. Hoje a prefeitura recebe um repasse do IPVA e é preciso que esse repasse seja utilizado no recapeamento adequado das vias aqui de Limeira. E esse é um compromisso meu com a população. Eu sendo prefeito, não teremos mais o tapa-buraco. O que nós vamos fazer
recapeamento de qualidade. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Bom, reta final então dessa entrevista. Murilo Félix, você tem mais 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. Olha, eu agradeço a todos aqui pelo espaço dado, foram perguntas excelentes, acho que eu dei as respostas, aliás, tenho certeza, respostas necessárias dentro desse contexto, e peço a todos que estão aqui acompanhando, vejam o meu Facebook, procurem lá o nosso plano de governo, ele é extenso de fato, mas é justamente pela importância que a cidade tem para nós. E eu tenho certeza que ali, no nosso plano de governo, está o futuro de Limeira. Nós vamos criar um plano pós-pandemia, adiando o pagamento de IPTU, ajudando as pessoas que estão com IPTU atrasado, com impostos atrasados, para que eles possam parcelar o pagamento desses impostos, com redução de multa e juros. Vamos atrás de multinacionais para que eles possam investir na cidade, assim como a Samsung que não veio. Há como fazer. É só a prefeitura ser parceira, dar desconto em impostos para esses empresários. Vamos criar um plano para ajudar aqueles com mais de 50 anos se prepararem para essa nova realidade, pois a partir do ano que vem será um ano de esperança, é um ano de retomada da economia e a prefeitura vai ser o órgão ativo para que isso aconteça. Na saúde, nós vamos fazer investimento para reabrir as farmácias nos postos de saúde. Não é justo as pessoas que moram nos cantos de Limeira ter que ir até o centro para poder pegar remédios, até mesmo os remédios mais simples como dipirona. Então a prefeitura vai reabrir os postos, as farmácias nos postos de saúde. Vamos construir mais pronto atendimentos, que são os PAs, mais UBSs, e vamos fazer investimento para que Limeira tenha a UPA no Ernesto Kiel e que a UPA que está no Abílio Pedro receba os equipamentos para que seja uma UPA de verdade. Tempo Obrigado esgotado a todos. agora, Murilo, e boa sorte nessa corrida eleitoral. Obrigada por estar nessa noite, nessa entrevista aqui no RF News. Boa noite para você e boa noite, meu companheiro Gustavo Nolasco. Até amanhã. Boa noite, Marielle. Excelente sorte nas urnas, candidato, e a gente se vê amanhã.